Boa noite, pessoal. Boa noite, Sheila Dutra, está por aí? Sheila está por aí, Sheila? A solicitação, né? Opa! Boa noite, senhor. Nossa principal personagem da noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, Luciano? Boa noite, Sheila. Boa noite a todas, a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, viu, pessoal? Com vocês, aliás. E principalmente para falar de um tema tão importante, tão caro para a gente, que é da inclusão, né? E é claro que a Sheila tem muito mais propriedade de falar sobre isso do que eu, né, Sheila? Porque a Sheila vive, né, a questão da inclusão, faz parte da vida dela. Enquanto que... Não, na verdade, eu acho que todo mundo vive isso, né, Sheila? Talvez eu estivesse até me equivocando, mas assim, vive mais intensamente, talvez, né? Porque milita há pelo menos 15 anos, Sheila. 17. 17. O tempo vai passando e a gente vai ficando para trás, olha os cabelos brancos, né? E Então, a idade da vida. há 17 anos, a Sheila militando nessa causa, como eu disse, tem muito mais propriedade que eu para falar sobre isso. Mas é claro que sempre me interessei bastante pelo tema, é um dos temas mais importantes, acho que a gente tem. Enquanto Sheila é médico, eu já trabalhava com isso, então há 30 anos, né? Não na intensidade que a Sheila trabalha, né, pessoal? Mas há 30 anos trabalhando com isso. E como professor de medicina, há 22 anos trabalhando com isso. E depois tive a felicidade, a oportunidade que a sociedade me deu de, como vereador, trabalhar pelo menos 4 anos e 2 meses, né? Porque, na verdade, meu mandato teve 2 meses anteriores aos dos demais vereadores. Eu fiquei 4 anos e 2 meses tendo a oportunidade de trabalhar, Sheila, na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara. E conheci muita gente bacana, muita gente extremamente competente, muita gente extremamente capaz. E uma dessas pessoas, que eu já conhecia, mas me aproximei mais, foi você, Sheila. E várias outras pessoas estão aqui, eu estou vendo entrando nessa live, e que me ensinaram bastante, e continuam me ensinando, né? Então, Sheila, a palavra é sua, só fiz esse preâmbulo para que a gente possa debater aqui com as demais pessoas, demais colegas, ou até as pessoas que a gente não conhece. Estamos à disposição, pessoal. Boa noite. Sheila? Imagina, gente. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou Sheila Dutra, coordenadora e fundadora do Projeto FADA, daqui de Ribeirão. Mas graças à internet a gente atende gente no mundo inteiro, né? Eu tenho mãe do Japão, de Nova York, brasileiras, né? Que moram fora. Faço um trabalho também ligado a outras entidades, né? De pessoas em situação de rua, mulheres, crianças em vulnerabilidade social. E gosto bastante de estar envolvida nesse tema da pessoa com deficiência. Luciano trabalha muito mais tempo com isso que eu, apesar de eu ter uma filha com síndrome de Down, né, em casa. Ele trabalhou pelo menos ou trabalha em torno de 5, 4 entidades ligadas à pessoa com deficiência, e muitas delas em caráter voluntário, né? Isso a gente tem que tirar o chapéu. É uma pessoa que está muito conectada com essa temática. E, obviamente, entende, né, o que é inclusão, o que é a falta de acesso, muitas vezes, né? Acessibilidade, a gente pode falar a respeito dela, mas quando ela existe, ela não é assunto, né? Ela vira assunto quando ela está em falta, e realmente a gente nota muita carência de acessibilidade em vários aspectos, em todo lado, né, que a gente olha, na escola, no hospital. No hospital você pode dizer melhor que eu, né? Nos postos de saúde, na rua, na igreja, no trabalho, enfim.
no lazer, né? Tem pouquíssima acessibilidade no lazer. Uma salva aqui para minha amiga Selma Naline, que tem o projeto de parques inclusivos, o projeto do Naline, leva o nome de sua filha. E realmente, mas assim, ainda tem muito ainda que se fazer, né? Muito se tem feito, mas tem muito mais a se fazer. Então, o que a gente pode falar de inclusão, né? Foi o tema esse ano do Dia Internacional da Síndrome de Down. Comemoramos no mês de março, agora em abril temos também a celebração da visibilidade do TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. E a gente tem essa batalha eterna, né? Bem dizer, porque por mais que a gente consiga, né, falar para a sociedade, entender, né, as demandas e perceber, né, a falta que faz, né, um Estado mais forte, uma gestão mais administrativa, falta dinheiro, falta projeto, enfim. A gente, por mais que tenha esse viés, né, esse olhar, a gente nota que até mesmo nós que temos filhos com deficiência, temos aí uma limitação de estar lidando, né, de estar resolvendo as questões e atendendo todas essas demandas. O que você me fala, Luciano? Da sua experiência também, né, como médico e professor? Sheila, eu penso que assim, nós avançamos bastante nos últimos 30 anos. Quando eu comecei na medicina, por exemplo, nós tínhamos poucas vagas nas unidades de terapia intensiva pediátricas, né? Como eu disse, há 30 anos. E então, 30 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, na unidade de emergência, 2 vagas de terapia intensiva para crianças. E eu me lembro muito bem, eu era residente, não tinha o poder de escolha, e docentes, inclusive, né? Porque 30 anos atrás, talvez, como eu disse, né, os avanços que ainda devem ocorrer mais, mas não tinham ocorrido, e eu vi professores escolhendo quem ia para a UTI, e deixando de fora, por exemplo, crianças do Cantinho do Céu. E naquela época eu ainda não era um voluntário do Cantinho do Céu. Sou voluntário do Cantinho há 22 anos. Hoje, inclusive, faleceu o fundador do Cantinho do Céu, o João. O seu João faleceu hoje. Meus sentimentos, meu Deus. Antônia Ponciano. O seu João Ponciano faleceu hoje. Então, naquela época, eu me lembro as crianças do Cantinho do Céu chegando e não tinha vaga para elas. E a medicina também tinha evoluído pouco, e nós não sabíamos que, por exemplo, fazer uma gastrostomia salvava a vida dessas pessoas, né? Porque elas aspiravam enquanto tentavam se alimentar e morriam, né, de pneumonia aspirativa. E nós não sabíamos, não existia cirurgia de correção do refluxo, por exemplo. Não se sabia que fazer uma traqueostomia no momento oportuno também preservava a vida dessas pessoas. Então eu vi muitas dessas crianças morrendo fora da UTI, sem vaga, porque tinham sido preteridas, né? A escolha tinha sido para dar vaga para outras pessoas. E foi aí que isso é o avanço, né? Isso. Foi aí que eu fui até o Cantinho do Céu, Sheila, demais colegas que estão assistindo, e me apresentei como voluntário para trabalhar lá, né? Isso era o ano 2000. E eu tinha me formado, minha residência médica tinha sido até o ano de 1996. Então, demorou 4 anos para entender, né, melhor o que se passava, porque até então, enquanto residente, a gente obedecia, né, a hierarquia do Hospital das Clínicas. E então, indo para o Cantinho do Céu, aí sim eu pude entender melhor o que se passava com a vida dessas pessoas. Depois veio a disciplina de atenção domiciliar, que foi uma disciplina que eu fui convidado a montar na medicina da UNAERP. Isso já era 2001. E até então eu não imaginava casar uma coisa com a outra, né? Mas ao longo do tempo também eu fui percebendo que, porque no primeiro momento, a disciplina de atenção domiciliar ela seria para cuidar dos recém-nascidos, né? Para dar apoio às mães que tinham alguma dificuldade, mães de bebês prematuros, etc. Mas eu fui percebendo que quem precisava mesmo de maior atenção eram aquelas pessoas acamadas, né, nos seus domicílios, com dificuldade de acessibilidade até o serviço de saúde. E foi aí que a atenção domiciliar ficou praticamente toda voltada para as pessoas com deficiência. E em 2003, eu consegui fazer uma parceria dessa disciplina, que ela já tinha 2 anos, com o Cantinho do Céu, que eu já estava há 3 anos.
E então até hoje mesmo, eu estava lá no Cantinho do Céu pela manhã e tinha uma residente de pediatria da UNAERP, que estava conosco, fazendo as prescrições. Então, mais ou menos é essa história, né, que começou com a saúde de pessoas com deficiências múltiplas e severas, se estendeu depois para o projeto Gabi, porque uma das pessoas que eu atendia no domicílio era a Gabi, e o Caio, que era o primo da Gabi, então eram duas pessoas acamadas no mesmo domicílio, duas mães que sofreram bastante, e eu sou extremamente grato a elas, porque elas me ensinaram muito também, e a tia dessas crianças, o tio dessas crianças, Eduardo e A Marilene. Mari que está presidindo até hoje, né, a entidade, com braço forte, né, e com coração mole. E o projeto Gabi chegou ao que é hoje. E depois já, os anos avançando, e eu fui descobrindo as outras entidades, né, a FADA, a Rita Castilho do projeto Cadê Você também aqui, a Selma Naline com um projeto também fantástico, e a maioria é mães, né, de pessoas com alguma deficiência, né, Sheila? Vocês que movem tudo isso, né, graças a vocês. Mesmo na questão do autismo, muitas mães que estavam militando também, Samira, que não está aqui, a doutora Samira não está aqui conosco hoje, e várias outras, né, e pais, e pessoas que, por algum motivo, foram se mobilizando e formando essa grande onda de defesa, né, dos direitos das pessoas. Uma rede, uma família, né? E culminou, como eu disse, com o mandato de vereador, onde, graças ao trabalho dos assessores também lá do gabinete, puderam agradecer a Flávia também, que viabilizou essa live, viu, Flávia? E está aprendendo também a conosco trabalhar em defesa dessas pessoas, né? Aliás, a Sheila que me apresentou a Flávia, então, muito agradecido mais uma vez. Bom, então, como vereador, Sheila, eu fui conhecendo mais profundamente os problemas dessas pessoas, e a questão da saúde, da acessibilidade, do transporte, do lazer, como a Sheila disse, da educação, do trabalho, e eu acho que nós estamos evoluindo, Sheila, mas a Sheila que coordena o fórum, inclusive aqui do município de Ribeirão Preto, no qual nós temos discutido bastante, né, Sheila? Sabe da quantidade de problemas que a gente enfrenta e que nós nos propusemos a aceitar o desafio e, junto com os demais membros do Fórum Inclusivo, os membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que alguns aqui presentes também estão de parabéns, e várias outras pessoas. Então, eu acho que a gente está evoluindo, mas ainda há um longo caminho a se percorrer. Não, a gente não gosta de reclamar, né? Porque motivo tem, mas não é o ideal. O ideal é realmente a gente ver o quão evoluído está o processo todo. A gente tem aí uma questão de retrocessos, né? Muitas vezes a gente luta aí 4, 5 anos por uma lei, ela é aprovada, é posta em prática e dali um pouco ela volta para trás, né? Então é bem complexo. Queria aproveitar, antes de esquecer, de agradecer as presenças, a minha irmã Vânia, irmã do coração, não de sangue, mas tão importante quanto, entrou aí, mãe de Águila e Milena, o Águila foi seu paciente, a Milena ainda é, né? Obrigada, Aline, Viviana, Keilis, o pessoal, as mães de fato, tá tudo em peso aqui, a Sônia, a Luana, a Ludmila, a Águida, mãe da Amora, gente, sigam Mãe da Amora, maravilhosa, ela conta muito sobre paralisia cerebral, ela tá no nosso grupo, também fantástica. Matheus, a Patrícia, que deu um apoio hoje aí grande na imprensa com relação à questão que era para ser tratada ontem e foi adiada para segunda-feira que vem na reunião na Câmara. Então, pessoal, a Josi, o pessoal do meu grupo Mulheres do Brasil, do grupo de inclusão, muito obrigada aí pela participação. Carô, Thaís, Carminha, Ale Galassi, Cíntia Pilan, olha que honra, ela está aqui vendo a gente. Muito obrigada, viu, galera? Tem muito mais gente aí, só que como essas letrinhas brancas não são acessíveis, às vezes a gente não consegue acompanhar todas as entradas aí. A gente fala muito, né, de acessibilidade, a gente fala muito de... Mas assim, a gente tem que parar para pensar que a acessibilidade não é só rampa, né? Eu descrevi algum tempo atrás também, né, junto com a Flávia, que são 9 tipos de acessibilidade, né? Não vale a pena citar todas agora e discorrer nisso, porque é uma aula inteira de um dia. Mas a acessibilidade não é só rampa, né? E a acessibilidade que mais nos faz falta é a atitudinal, né? Onde a barreira é criada
pela atitude que as pessoas têm com relação ao diferente. E eu não sei por quê, porque diferentes todos somos, né? Eu falo muito isso nos meus bate-papos, né? Não tem uma digital igual a outra. O símbolo da fada é uma digital, além de ter um D, né? Do diversidade, é de digital também. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que todos somos diferentes. Então, por que eu não vou aceitar o cadeirante? O cadeirante tem que me aceitar, quer dizer, é um termo até muito esquisito, né? Aceitar, incluir. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da terminologia também. Porque o ser humano nasce, ele já pertence, né, ao mundo. A gente não tem que aceitar, não tem que incluir. Nasceu, gente, e é parte dessa rica diversidade que a gente vê aí no mundo, né? As flores têm texturas e cores, e cheiros e aparências diferentes, toda a natureza é diversa. Então, que graça teríamos, né? Se fôssemos todos iguais, enfim, ia perder todo o sentido. Então, a acessibilidade é não criar barreira, né? Você dá acesso ao passo que você não coloca um empecilho, né, da participação, da vivência, da convivência. Você gera oportunidade, você gera bem-estar, né? E isso é inerente ao ser humano, né? Você querer seu bem-estar e propiciar o bem-estar das outras pessoas. Nossa, tem mais gente entrando aí, gente. A Rosa, a Lu, obrigada, Lu Rodrigues, da CIO Desenvolvimento, Thiago, Carol, Paulo César, obrigada, gente. Cláudia, nossa, Cláudia, faz tempo que eu não te vejo, que beleza, gente. O povo todo tá, Elaine, todo mundo em peso aqui. Muito bom. Então, falando de acessibilidade, de inclusão, a gente realmente também não pode deixar de falar de mercado de trabalho, de educação, de saúde, né? A gente sabe que hoje existe uma cota pelas empresas, elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência para realmente tirar esse desnível, né? Onde a pessoa com deficiência é excluída, inclusive, do trabalho. Mas isso começa lá atrás, né? Lá atrás, onde ainda em tenra idade, as crianças são excluídas do contexto escolar. Então, como você vai se formar, né? Como você vai se capacitar para ir para o mercado? Então, a gente tem que pensar realmente lá atrás, né? Em não causar essas barreiras, em não... Porque limite, gente, não tem aquele negócio de céu e limite, não. Limite não existe. Não existe na pessoa, ele existe fora, né? A deficiência, se a gente mudar do modelo médico de 40 anos atrás para o modelo social que usamos hoje, nada contra os modelos médicos, mas o da deficiência, ele é bem, bem precário. Ele trata de que a deficiência está na pessoa. E hoje em dia a gente sabe que a deficiência está no entorno, não está na pessoa, né? Então, assim, se a gente parar para pensar e refletir, a gente vai entender dessa forma. Como que você vê, Luciana? Agora eu estou curiosa para saber. No teu meio médico, né? Que todos os modelos são médicos, literatura. A literatura é muito pesada, é muito cruel, né? Às vezes, porque não tem a vivência do dia a dia que mães têm, por exemplo, né? É muito mais difícil você transformar esse olhar, né, de um profissional? Olha, então, como médico, a gente vê realmente colegas ainda utilizando uma terminologia não adequada. A Sheila sempre foi muito rígida com isso, né, Sheila? E sempre cobrou muito dos seus pares que nós utilizemos termos mais adequados. Então, desde termos inadequados até condutas, né? Que o termo inadequado a gente releva porque a pessoa não foi orientada e não vive isso, e tudo bem, mas condutas às vezes não adequadas, né? Como eu disse, né? Então, na UTI não tinha vaga, mas também na enfermaria, que é para onde se vai depois que se está na UTI, ou aqueles que não precisam de UTI, a gente fala que eles estão numa enfermaria quando internam, também existia uma questão de não aceitar pessoas com problemas cardíacos ou com alterações neurológicas. Então, onde já se viu, né? Não tem o mínimo todos temos, de alguma forma. Na saúde que isso aconteça, mas a gente vê, infelizmente. Por isso, lá na faculdade de medicina da UNAERP e na USP, com os residentes de pediatria, a gente procura abordar sempre esse tema para que haja uma boa coordenação.
Mas quando nós falamos de graduação, né, de faculdades, eu falo da medicina porque é o que eu vivo, mas em todos os cursos isso deveria ser abordado, né? Porque uma pessoa de nível universitário, a gente espera que tenha tido no seu curso de graduação, seja ele da área da saúde, seja ele do direito. Queria aproveitar, Sheila, uma licença aqui, dar um abraço para o meu sobrinho, o Vitor Mega, que é a primeira vez que nos assiste, eu já o convidei para participar conosco. Hoje eu vi que ele está presente, tem trabalhado, ele é advogado e tem trabalhado com o benefício de prestação continuada. Depois a gente pode comentar alguma coisa sobre isso, para pessoas com deficiência, né, que é um... bom, enfim. Então, no curso de Direito, na área da assistência social, enfim, nas exatas, nas humanas, nas biológicas, na medicina fundamental, né? Eu acho que as escolas têm tido um papel importante na inclusão. Nós estivemos na Câmara Municipal esses dias para reivindicar, acho que vale a pena falar disso um pouquinho, Sheila, queria que você falasse um pouco depois sobre a questão da educação inclusiva e como está o panorama da educação, como essas pessoas estão inseridas na nossa educação, tanto no âmbito municipal, a senhora Simeone está aqui para falar do estadual e do nacional, vocês sabem bastante sobre isso. Eu dar uma palavra. Então, como eu digo, né, isso tem que vir desde o ensino da educação infantil, desde a creche, passando pela pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Então, para que todos estejam juntos, tudo junto e misturado, né, como se fala, e para que uns aprendam com os outros, porque todos aprendem com todos, né? Seja uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, uma pessoa que escuta, enxerga, todos estão aprendendo com todos, né? Isso a gente não tem dúvida. Exatamente. Todos com todos. Esse é o pulo do gato. O quão importante que todos convivam nos mesmos ambientes e que todos tenham, na medida do possível, as mesmas oportunidades. Eu acho que esse é o X da questão, né? Oportunidade, porque dando a oportunidade, a pessoa, quantas pessoas com síndrome de Down, com tantas profissões tão lindas, né? Tem dançarino, tem fotógrafo, tem pessoas trabalhando em todas as profissões, né? Pessoas com autismo altamente capacitadas e que são, inclusive, celebridades, né? Então, por que não todos entenderem isso? Eu acho que é uma questão da educação mesmo, tanto dentro do seio familiar, mas também na educação formal que a gente tem. Mas na medicina, infelizmente, só para concluir, a medicina tem problemas também, né? Mas a gente eu acho que evoluiu muito também. Tem um pouco a evoluir, mas também evoluiu bastante. Verdade. E assim, eu fico pensando, né, que todos com todos, a gente tem esses espelhos, né? Porque eu aprendo com o outro aprende comigo, né? Não há ser nenhum no mundo que, mesmo sendo professor, não seja um eterno aprendiz. E a gente também precisa ter a humildade de ter esse olhar, né? A gente precisa pensar em empatia, né? A empatia é uma via de mão dupla, porque a gente tem aí setor privado, terceiro setor, governo, né? Ninguém é o único responsável. Todos somos responsáveis pela inclusão e também pela exclusão. Então, né, a gente tem que cobrar, a gente tem que se cobrar, né, se permitir estar com o outro, porque sem convivência, né, já falavam grandes pensadores, sem convivência não há inclusão. E, enfim, a gente não pode deixar passar, né? A gente vê hoje em dia coisas assim absurdas, de prédios públicos sem uma rampa, sem um intérprete de Libras, sem o material em braille, no mínimo o elevador, né, para a pessoa saber qual andar está apertando. Então, assim, são coisas tão pequenas e muitas vezes não depende de muito investimento, não. Né? É mais a questão da gestão, é a questão do olhar. Né? Então, quem eu quero aqui dentro do meu estabelecimento, que seja privado ou público? Eu quero a todos. Né? A gente tem que querer e poder ter a todos. Todos têm que ter acesso a qualquer lugar, né? Então, a pessoa com deficiência é consumidor, a pessoa com deficiência é estudante, a pessoa com deficiência casa, muitas querem dirigir, viajar, turismo, gente. Tem muito lugar que você vai que não tem uma praia.
que um cadeirante possa entrar, tem que ser carregado no colo. Ah, todas as praias vão ter? Não, mas pelo menos uma em cada destino tem que ter, né? Porque ele é consumidor, ele é viajante, ele é curioso, ele é um cidadão, né? A gente fala aqui, a Elaine comentou sobre autonomia cidadã, o cidadão tem que ter essa autonomia, essa liberdade. Está na Constituição, gente. Liberdade, direitos, né? Acesso, igualdade. Igualdade também não é bem a palavra, porque ninguém é igual a ninguém. A gente fala de equiparação de oportunidades, de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento. É claro que eu não vou oferecer uma muleta para quem não precisa e deixar um cadeirante de pé. Então, eu vou oferecer o que cada um precisa, mas dentro de uma adaptação razoável e que não deixe de dar acesso. Eu fico assim até nervosa quando eu falo sobre isso, porque eu me sinto muito mal quando eu não consigo sentar numa cadeira. Eu sou uma pessoa obesa, eu tenho sobrepeso, e na maioria dos lugares que eu vou, seja em estabelecimento público, privado, ao ar livre, fechado, eu tenho que pedir uma cadeira diferente. E muitas vezes não tem, né? Então, além de ser desagradável, eu fico de pé, que é inviável. Né? Já cansei de ir em evento que eu tive que ir embora, que não tinha como acomodar. Então, veja, e eu não tenho um diagnóstico de pessoa com deficiência, né? Então, é complicado. E assim, o entorno é que está com deficiência, não é a gente. Porque eu falo da calçada, né? Eu fui candidata a vereadora, você sabe, né? Muitas pessoas aqui sabem, no último mandato, na última eleição. Aliás, fazendo falta lá na Câmara, viu? Assim, não que não tenhamos bons vereadores, mas a Sheila ia fazer a diferença lá. Assim como o Fabrício também, num determinado momento, ia ser candidato, o Fabrício é o presidente da Ribidal, né? E era o presidente do Conselho Municipal, e também foi coordenador do Fórum, lugar que está a Sheila hoje. Também pensou em se candidatar, mas a gente precisa de pessoas assim, tanto no Legislativo quanto no Executivo, né, Sheila? Desculpa te interromper, mas uma pena você não falar agora nesse momento. A gente precisa do Legislativo de gente que age, pessoas de ação. Porque falar, até papagaio fala, no papel tudo se escreve, agora o agir é que ele mostra realmente do que você é capaz. E eu, então, voltando a falar da época da minha candidatura, teve um jornalista muito conhecido aqui em Ribeirão que me pediu para convencê-lo a votar em mim. E eu consegui fazer isso em bem menos tempo do que ele me deu. Eu perguntei a ele o seguinte: se a calçada estiver adequada, o cadeirante não vai mais rápido que você? Então a deficiência está onde? Na pessoa, na cadeira ou na calçada? É que nem chegam os amigos das minhas filhas aqui, das minhas amigas aqui. Tia, onde que eu ponho o sorvete? Aí eu dou 3 opções: no forno, no telhado ou no freezer. Você entendeu? Então é complicado isso, né? A gente não dá mais, chega, não dá mais para tolerar, não dá mais para esperar a pessoa se preparar, o ambiente se preparar, a escola se preparar. Gente, essa lei está aí há 30 anos, 20 anos a escola teve para se adequar e hoje você é negada a matrícula veladamente, porque é contra a lei. Se a escola for pega, pode até fechar, né? O diretor vai preso, gente, discriminar é crime, anota aí. Então, oi, Ludmila Puntel acabou de entrar, obrigada. Minha médica, a doutora Silvia Bueno, obrigada, Silvia. Lília está aqui, está uma galera muito feroz. Então, assim, eu fico me questionando se não está na hora mesmo, assim, desse basta, né? A gente não pode mais. E, gente, aqui é um chamamento, vou aproveitar, não somente familiares, mães, mas profissionais que acreditam na inclusão, gente de bem que acredita na inclusão, a gente tem que se unir, porque a gente não sabe a força que a gente tem juntos, né? Políticos, governadores, são nossos funcionários. A gente paga imposto para manter tanto o legislativo, quanto o judiciário, quanto o executivo. A gente precisa sim cobrar e eles têm sim que nos dar satisfação. Está escrito na Constituição, a gente pode cobrar e deve. Quando a gente não cobra, a gente aceita, a gente engole e aí toda uma coletividade é prejudicada. Aconteceu um fato ontem, né, na Câmara Municipal, foi marcada uma audiência pública
para tirarmos dúvidas sobre a educação municipal no quesito inclusão, no quesito educação especial. E como tínhamos surdos na plateia, a reunião teve que ser adiada, porque não tinha o acesso. Quem é o responsável? Tanto faz. Tanto faz. Não estamos aqui para criar polêmica nem briga. Tanto faz. Posso fazer uma pergunta? Não, enquanto vereador, brigamos para que a TV Câmara sempre tivesse intérprete de Libras e que a Câmara tivesse. Nós conseguimos fazer isso na TV Câmara, mas eu não estive na presidência da Câmara, isso é uma decisão, na verdade, não é de uma pessoa só, mas o intérprete de Libras na Câmara nós não conseguimos até hoje, a Câmara está nos devendo isso. Eu fiquei 4 anos lá, presidente 2 vezes da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e não conseguimos ter intérprete de Libras não somente para sessões, porque nas sessões tem o intérprete de Libras e tem a tela lá que mostra a sessão. Somente nas sessões. Mas se chega o munícipe lá, nas audiências públicas, por exemplo, não tem. Ou se chega para conversar com o vereador, não tem. Se chega para entregar um documento lá na Câmara, não tem. Então, o Legislativo tem que dar o exemplo. Tem um orçamento de 70 milhões por ano, mais de 70 milhões por ano. É claro que nós conseguimos devolver bastante. Em 4 anos, nós devolvemos 70 milhões para o Executivo, mas eu penso assim, devolver o dinheiro, tudo bem, a população quer que haja economia, mas não deve haver economia com esse tipo de coisa, né? A inclusão, a gente trabalhar, respeitar a diversidade, para a gente trabalhar com a questão da inclusão, para que tenha equidade, essa questão que a Sheila falou, né, de todos terem as mesmas oportunidades. Na medicina a gente chama isso de equidade, não só na medicina, mas é um termo que se utiliza bastante, né? Então, dar oportunidades iguais às vezes, oferecer mais para quem precisa mais. Mas tudo isso não é para economizar, né? O dinheiro público é para ser gasto onde ele deve ser gasto. Então, assim, muitos vereadores se gabaram. Eu, inclusive, às vezes falo, nossa, nós devolvemos dinheiro para o Executivo, nós economizamos bastante. Mas em algumas coisas, eu me lembro na época que nós fomos numa comissão, fizemos uma comissão de pessoas dessas entidades, e a Sheila estava presente, pessoas da sociedade civil que foram lá na Câmara, para que a Câmara fosse a mais acessível possível. E nós elencamos várias, a Flávia estava na época também, né, Flávia? É aí que eu a conheci, naquele momento, mais ou menos. Mas nós fizemos uma lista de reformas, de modificações que precisariam ser feitas, né? Por exemplo, o elevador com fala, o piso tátil, o corrimão, e várias coisas foram feitas, mas outras não foram feitas. Então, a questão da intérprete de Libras é uma falha grave do Legislativo. Uma falha grave de vários prédios, né? Como eu disse, públicos e privados, né? Eu desconheço prédio sem ser o do Senac, que é totalmente acessível, na nossa cidade de 800, quase 700 mil habitantes, né? Então, assim, nossa cidade não é uma aldeia, né, gente? Mesmo que fosse, é necessário. A gente, às vezes, ainda vai hoje em locais que não tem a própria prefeitura hoje. Para onde ela está mudando, não sei se já mudou, é bem provável que já tenha essas adequações. Mas hoje, por ser um prédio tombado, fala-se que não pode ter um elevador, um lift, um nada. E também os atendimentos todos você não consegue fazer no primeiro andar, né? Não só a prefeitura, não estou falando mal da prefeitura, mas é uma lástima. Você dentro, às vezes, até de um hospital, né? De um posto de saúde, onde tem um segundo andar, você tem que pegar a escada. E o cadeirante? Aí desce todos os equipamentos para poder fazer um exame, para poder colher um sangue, para poder... Por quê? E isso tudo tem riscos, né? É insalubre você tirar as coisas do lugar. Então, assim, eu realmente fico bem, assim, ressabiada quando eu escuto algum discurso de não estou preparado, ou não consigo contratar, ou então, oi, Grazi, do Pietá Café, parceirona, Shadow Produções, da minha amiga Márcia, obrigada, gente, pela presença. Samuel tá aqui, nossa, quanta gente linda, Maria Alice. Então, assim, eu sinceramente, falar de acessibilidade e inclusão me destrói e, ao mesmo tempo, me incentiva.
Porque a gente não pode parar, é uma luta assim, constante, e isso, falo de novo, é um chamamento para todas as pessoas que entendem a diversidade e a inclusão, sabe, se juntar, se unir, familiares, para a gente realmente chegar a algum lugar. Porque com esses retrocessos que a gente tem visto, assim, dá a impressão que a gente não vai nunca comer as tâmaras, né? Então, é complicado. Além disso, né, ou apesar disso, eu vejo mães assim muito ativas, as entidades também muito sérias, sabe, que correm atrás, que se dedicam, mas uma andorinha só não faz verão, gente. A gente não pode realmente aceitar mais determinadas desculpinhas de ninguém, né? Seja da escola, do trabalho. Gente, tem tanta gente tão capaz que se as pessoas dessem oportunidade, eu tenho um número, né, que fala que somente 2% das pessoas que têm carteira assinada, que têm deficiência, foram contratadas por mérito. 98 são contratadas pela cota, por causa da cota. E isso é de doer. Isso é de doer o balagandão. Sheila, deixa eu também fazer meus agradecimentos. Várias pessoas que entraram e saíram, quem ainda está presente, eu agradeço, então, pessoal, a presença de todos vocês, a Lília, a Bonifácia, a Edith, saudade da Marina, a Cristina Stein, entrou agora, Márcia Moreno, a Maria Amélia, a Alessandra, a Lenice, a Vânia, a Elaine, Luana, a Rosa, a Soraya, o Vitor Mega, como eu disse, a Sônia, a Gislaine, Keile, Emily que é conselheira tutelar, né, Emily? Prazer tê-la aqui conosco. A Sandra, a Jo, a Flávia, que está aqui, o pessoal da Shadow, que nesse momento eu não estou vendo aqui, mas estava conosco até agora, a Aline, da Cine de Turrete, que falou aqui também, que muitas vezes ela não consegue explicar. Então, por quê? Porque as pessoas não conhecem às vezes, né? Então é importante esse movimento da sociedade quando expõe, né, e divulga um problema. Então, dia do autismo, né, dia da síndrome de Down, ou seja lá o nome que se dá, né? Mas não é assim que só naquele dia a gente tem que trabalhar, muito pelo contrário, 365 dias por ano, mas esses dias são para dar alguma visibilidade para que as pessoas conheçam. Infelizmente, nós vivemos num país onde nem todos têm acesso à educação básica. Então, quanto mais essa questão da acessibilidade, né, Sheila? Infelizmente. E isso, a questão da discriminação ou do comportamento inadequado, ele está em todas as classes sociais, mas infelizmente aqueles que não têm acesso nem à cultura, nem à educação, aí fica mais difícil mesmo. Então, assim, é um país com muitas deficiências, e aí todos nós temos as nossas deficiências, mas o país tem as suas deficiências, e é para isso que a gente está aí, né? Para tentar fazer políticas públicas, para tentar trabalhar com a promoção, né, do conhecimento, para que não tenhamos problemas. Só para fazer uma fala sobre a questão da lei de cotas, né, que a Sheila citou. Muitas leis de cotas são muito questionáveis. Eu acho que eu nunca vi ninguém questionar a existência da lei de cotas do trabalho para pessoas com deficiência. Só para lembrar, empresas com até 200, de 100 a 200 pessoas trabalhando, tem que ter 2% de pessoas com deficiência entre o seu quadro de colaboradores. De 200 a 300 pessoas, 3%. De 300 a 500 pessoas, 4%. Desculpa, errei. De 500 a 1.000 pessoas, 4%. Então, seria de 100 a 200, 2%. 200 a 300, 3%. De 500 a 1.000, 4%, acima de 1.000, 5%. Eu posso ter me embananado nos números aí, mas... então, assim, mas o problema é capacitar essas pessoas, se elas não tiverem frequentado a escola, se elas não tiverem tido um bom curso técnico para trabalhar, uma graduação numa faculdade, fica mais difícil. Então, é tudo muito interligado, né? Aí acontece isso que a Sheila falou. Estima-se que mais de 90%, Sheila, é isso? 98%, quase 100%. 98% ali só para cumprir a lei, que coisa feia, né?
E tem muitas empresas, Luciano, e tem muitas empresas que me ligam, muitas não. Existem muitas, mas que me ligam não são tantas assim. Mas já aconteceu pelo menos 4 vezes durante a pandemia e algumas antes, né? Que a empresa me pede currículo, me liga, Sheila, tal, me deram seu telefone porque você conhece muita gente, o pessoal te manda currículo, tal, com deficiência. Eu digo, sim, eu não faço serviço de RH, nunca fiz, mas as pessoas confiam que eu indique, enfim. Mas a pessoa não precisa trabalhar não, tá? É só para cumprir a cota. Então, assim, é de doer, de novo, né? Isso é trabalho, gente, é dignidade. Trabalho traz, agita a economia. A pessoa que ganha um benefício de prestação continuada, que é o tal do salário mínimo, que para ganhar essa miséria tem que ser miserável, porque a conta dentro das pessoas que ganham salário dentro da casa é ridícula, assim, é loucura. Para você conseguir o salário mínimo, elas têm medo de perder o salário mínimo e empregar a pessoa com deficiência. Além disso, o descaso é tão grande, né, assim, que a empresa não está interessada no trabalho dessa pessoa. E essa pessoa, volta a dizer, é consumidora, né? Ela vê televisão, ela usa roupa, ela come, enfim, tem vaidade, faz cursos. Então, assim, não dá mais, a gente, assim, eu cheguei no meu limite, né, tem só 17 anos que eu estou nessa luta, tenho sido voluntária a minha vida toda, que isso é coisa de família, meu pai, minha mãe, sempre foram voluntários também, então, tá no meu sangue, né, mas assim, depois que minha filha nasceu e que eu percebi na entidade onde ela fazia estimulação precoce a carência de informação, que eu fundei o projeto e tenho ele com muito orgulho até hoje, infelizmente, faço carreira solo, né? Eu falo que eu trabalho em equipe, Luciano. E assim, tenho muitos parceiros, né? A gente fez um evento para quase mais de 600 pessoas no Uber Parque Sul, no último dia 20, com inúmeros parceiros, pessoas maravilhosas que só eu pedir que os caras estão lá. Mas no meu dia a dia, aqui no escritório, né? Eu trabalho em casa, tenho meu home office pequenininho, batalhando, contendo as demandas. Nosso grupo de mães está com 142 mães, hoje entraram mais 2 mães. Então, assim, eu atendo essas mães voluntariamente, eu fico por conta do projeto. E eu não estou falando isso para me gabar, não, é o meu prazer, é a minha missão. Mas é doloroso de ver que cada passo que você dá para frente, às vezes você precisa dar uns 2 para trás, né? Então, a dor é muito grande quando você trabalha essa criança, ela vai na escola, ela se alfabetiza, aí ela chega no mercado de trabalho, ela não é contratada pelo que ela tem para oferecer, e sim para a empresa não levar uma multa. Então, assim, é muito doído, sabe? E a gente não pode mais permitir isso, de jeito nenhum. Sheila, algumas pessoas entraram também, e essas pessoas que militam também, a Marlene Marques, estou vendo aqui, Carmen Brito, o Rodrigo, meu colega Rodrigo Fernandes, a Adriana Miranda, então outras pessoas estão entrando, gente. É importante que nós estejamos unidos nessa causa, né? Então tem vários grupos na cidade, a Sheila está falando da Fada, que ela falou que praticamente sozinha ela construiu tudo o que conseguiu, né, Rita? Né, Sheila? Estava lembrando da Rita também, que militou sozinha durante muito tempo no projeto Cadê Você? Agora a Viviane Martini também, que tem um grupo que tem trabalhado muito bem com a questão da inclusão, então que a gente tem que se unir. Por isso, o conselho, aqui está a Emily como conselheira, né, e eu não sei se tem mais algum conselheiro aqui nesse momento, mas o conselho é importante, só que o conselho são aquelas pessoas eleitas, e durante alguns anos eles vão representar a sociedade civil ali, para trabalhar em prol dessas pessoas. Mas nós temos o fórum também, que é aberto, então qualquer pessoa pode estar ali conosco. Nós fazemos reuniões sempre na última sexta-feira de cada mês, a partir das 9 horas. Hoje nossa coordenadora, então, a Sheila Dutra, ela passa um link. Depois, Sheila, não sei se você consegue pôr o e-mail aqui, seu e-mail aqui, para que as pessoas que não participam do fórum inclusivo possam receber o link, porque as reuniões têm sido virtuais. Durante até o início da pandemia, os encontros eram presenciais, mas eles têm sido virtuais nas
sextas-feiras desses últimos anos por causa da pandemia. Então é importante que a gente esteja unido. Uma das reivindicações do Fórum, inclusive, atualmente, dentre várias outras, nós temos a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós temos aqui que, quando o Executivo faz uma coisa boa, a gente tem que parabenizar, e quando não está fazendo, a gente tem que cobrar. Sendo vereador, não sendo vereador, né? Sendo cidadão, cidadã, a gente tem que cobrar. Outro dia nós estivemos juntos, e vocês estavam, alguns de vocês, no polo de empregabilidade inclusiva, que foi que é um projeto de parceria do governo do estado com o governo municipal. Isso a gente tem que bater palma, né? Inclusive foi a Ribidown que ganhou o edital, e nós já fomos lá com o Ismael, que é o coordenador do programa de geração de emprego, trabalho e renda aqui no nosso município. Tivemos eu e o Ismael lá para saber como estavam indo os trabalhos, né? No dia seguinte, quer dizer, dias logo após a inauguração lá do espaço onde vai ficar o polo de empregabilidade, nós fomos lá ver se ele estava realmente funcionando. Então, os trabalhos realmente estão começando. Então, nisso a gente tem que parabenizar o Executivo. Mas, naquele dia, quem estava lá? A nossa secretária estadual da pessoa com deficiência. Então, o Estado tem a secretaria, porque viu a necessidade de aglutinar as diversas demandas que nós temos, né? Porque as demandas ficam pulverizadas. A pessoa está com problema, vai lá na Secretaria da Educação, aí vai lá, mas isso não é aqui, é lá na Transert, aqui, para quem é do município de Ribeirão Preto, é nossa empresa de transporte público. Mas chega na Transert, lá na Secretaria da Assistência Social, viu, que você tem que resolver esse problema. E a pessoa fica perambulando. Então, se nós tivéssemos tudo isso aglutinado numa secretaria que pensasse nos problemas, que resolvesse principalmente esses nossos problemas, seria muito melhor. Então, a gente tem cobrado o Executivo Municipal para que faça um esforço e inclua no orçamento do próximo ano a Secretaria Municipal. Na verdade, não vai ser um incremento de orçamento, mas sim um remanejamento do orçamento de algumas secretarias para, como eu disse, aglutinar numa secretaria só, que vai poder ter um poder de ação muito maior, né, centrando fogo nas causas realmente necessárias. Então é isso. Sheila, eu espero que essa mensagem chegue até o prefeito e que ele nos receba, que nós estamos aguardando uma conversa com o prefeito municipal para sabermos qual é o posicionamento dele com relação a isso. Com carinho a documentação, né, já foi enviada, nós vamos mandar uma nova documentação pelo fórum, enfim, pela sociedade civil. E com certeza isso vai ter um olhar diferenciado, sim, porque a temática, né, que estamos buscando aí, a prefeitura busca para a nossa cidade, é uma cidade acolhedora. E é impossível ser acolhedora sem incluir. É impossível. Assim, não tem discussão. Eu queria agradecer a presença do Alexandre Sayad, um amigo meu maravilhoso, escritor, tem um programa ótimo na TV sobre mídia, educação na mídia ou mídia na educação. É um tema bastante importante também hoje em dia, né? E ele é bem inclusivo, enfim, obrigada, Alexandre, é uma honra ter você aqui com a gente. Maurício Gasparini acabou de entrar, veio nos prestigiar. E assim, voltando a falar, né, a nossa cidade, ela tem tudo para ser acolhedora, ela tem tudo para ser uma cidade modelo, né? Soubemos também recentemente que Ribeirão agora vai ser polo, né, do núcleo de municípios, que o nosso prefeito foi eleito para estar comandando aí. Quantos municípios são, Luciano? Você tem conhecimento disso? 34 municípios na região metropolitana. Região metropolitana, né? O Maurício também pode nos falar muito bem sobre isso, porque ele também está na liderança aí da região metropolitana. Então, a gente tem tudo para ser exemplo, a gente tem tudo para dar certo, mas não dá para ser acolhedor sem ser inclusivo. Tá? Isso é fato. Tem uma frase que eu falo sempre que... se a gente respeitar a diversidade, não tem por que incluir, né? Então, se a gente respeitar o indivíduo, né, na sua singularidade, né, levando também em consideração a coletividade, a pluralidade da sociedade que vivemos, né, não só no Brasil, mas no mundo, não só em Ribeirão, no Brasil e no mundo, né, no planeta inteiro, tanto em todas as espécies, quer dizer, não tem limite isso, né? Isso é para todos mesmo. Então, se a gente levar
essa palavra conosco, todos, né? A gente vai dar certo. A gente vai conseguir fazer com que exista o respeito e exista espaço para todos de convivência, de acesso, de oportunidade, enfim, de humanidade, né, gente? Porque incluir é ser humano, né? Incluir é natural, assim, a gente não pode mais ficar sem, não pode, é uma via, é um caminho sem volta, para trás nem para dar impulso, né? Foguete não tem ré. Então, assim, é daqui para frente. Carol, Carol Eiras, mãe do Henry, tudo bom, Carol? Obrigada por ter vindo. Então é isso, assim, o meu recado, né? Nós estamos chegando já perto das 21 horas, por mim eu falava até amanhã, mas o meu recado é esse, é não desistir, né? Mudar o olhar, né? Mesmo nosso, que somos inclusivos, né? E trazer as pessoas não para causa, para militância, mas toda oportunidade que tiver, fazer se entender, né? Mostrar realmente a beleza que é essa pluralidade, essa diversidade. Então, é responsabilidade de todos nós, responsabilidade do começo, assim, numa escola é do porteiro ao diretor, no hospital é do porteiro ao diretor, em qualquer lugar, qualquer pessoa, todos somos responsáveis por incluir, né? Todos somos uma aldeia, né? E a aldeia inteira é responsável pela educação de uma criança. Então, né, já dizia o ditado africano. E eu acredito piamente nisso, e o meu recado é esse, mais uma vez, não desista, junte-se a nós, junte-se aos bons traços deles, e acreditando na inclusão, né, que realmente funciona, né, que acolher é incluir é acolher, e é um trabalho que eu faço com todo o meu coração, de acolhimento, de empoderamento familiar. Eu acho que o caminho é esse, e são todos convidados. Sheila, para lembrar, o Maurício Gasparini, nosso vereador, um abraço, Maurício, boa noite. Ele já foi presidente do nosso Parlamento Metropolitano e convido, Maurício, você a levar essas ideias para as reuniões do Parlamento. Eu sei que vocês fazem isso já, mas em alguns municípios talvez eles não tenham pessoal suficiente para trabalhar nessa causa, né? Quando nós fizemos a conferência municipal aqui, foi virtual, nós tínhamos pessoas de Pontal, pessoas de Serrana, me corrija, Sheila, mas eu acho que toda a região metropolitana tem que estar engajada nisso. É importante que a gente tenha pessoas que realmente levem essa bandeira, né? Porque quando a gente pensa na política, como a Sheila falou, muitos políticos falam na hora da eleição, mas não vivem isso no seu dia a dia, não vivem isso no seu mandato. Então, o Gasparini, a gente sabe que trabalha aqui também, Maurício, e te convido a realmente levar isso para os demais vereadores, componentes do Parlamento Metropolitano, para que isso atinja cada vez mais um número maior de municípios. Mandar um abraço também aqui, outras pessoas que entraram, que eu vi posteriormente. Eu falei da Shadow, mas a Márcia está aqui conosco, a Moreno. Depois eu vi que entraram ainda o Flávio Garcia, o Edivaldo Ranzani aqui, ó, estava falando da região metropolitana, Porto Ferreira, que nem está na nossa região metropolitana, o Edivaldo Ranzani está aqui, né, Ranzani? Também trabalha com política, trabalha com divulgação, né, uma pessoa da comunicação, do setor de comunicação, quanto vocês são importantes para divulgar. Então, eu já falei várias vezes da Flávia aqui, da Flávia Grave, e agora o Edivaldo Ranzani aqui conosco também, um grande abraço. Gislaine Souza aqui. Então, cada um, o Flávio Garcia, como eu já citei, né, Flávio? Muito obrigado pela presença. Então, é importante que cada um de vocês, nas suas áreas de atuação, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, na sua família, para os seus filhos, né? Quanto é importante educar os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa, uma criança, um adolescente cometendo algum ato assim, que não deveria ser feito por falta de orientação dos pais. Então, desde criança, né? A gente tem que trabalhar isso para os nossos filhos e para os nossos amigos, enfim, com toda a sociedade. Então, acho que fica dado o recado, Sheila, que, como eu disse, pessoal, no começo, para quem entrou depois, a Sheila tem muito mais propriedade de falar sobre isso que eu, mas na medida do possível a gente tem que trabalhar, assim, com políticas públicas também,
Então, na política, eu me propus a ser político, talvez eu volte para a política. Estou pensando, eu não fui candidato, o Maurício, Esperamos que sim. continua ali na Câmara dos Vereadores, e talvez eu tente alçar voos maiores, mas o que a gente tem que fazer é no dia a dia trabalhar com isso. Não adianta só durante a campanha falar que vai fazer, vai brigar por isso e depois deixar correr frouxo, né? A gente tem que pegar as rédeas mesmo e cobrar dos nossos representantes maiores as políticas públicas necessárias. Então, além da transformação de cada um, de cada família, de cada bairro, de cada município, a gente tem que pensar realmente no macro, né? As leis adequadas e que sejam cumpridas, porque infelizmente também, foi o que a Sheila falou logo no começo, muitas leis elaboradas, aprovadas, mas ficam dentro da gaveta, caem no esquecimento. A questão do táxi acessível, Sheila, foi uma cobrança que quando eu fui candidato, então veja bem, né? Eu fui candidato, depois da Sheila foi candidata. E naquela época eu era candidato, então era 2016, antes de 2016, a Sheila me cobrou a questão do táxi acessível. E lá na Câmara eu fiquei 4 anos brigando para que a gente tivesse. É claro que vieram os aplicativos e o táxi perdeu um pouco de importância, mas nós não conseguimos aprovar até hoje uma lei que criasse táxis acessíveis aqui na nossa cidade. E é uma coisa absurda, assim, a máquina... eu consigo, se alguém um dia me perguntar o porquê disso, eu consigo explicar. Eu não vou... Aqui eu gastaria um tempo muito grande para explicar para vocês por que 2 vezes a gente apresentou o projeto lá, uma vez o Executivo Municipal apresentou o projeto e não conseguiu aprovar. Por quê? Porque resumindo, junto com a questão do táxi acessível, haviam vários outros artigos que desagradavam os taxistas. O que eu fiz? Eu pincei esses 2 artigos, que eram os principais, e botei para votar. Tirei os artigos que desagradavam os taxistas. Não para agradar os taxistas, pelo contrário, mas para passar a lei do táxi acessível. Mas não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado. Vocês veem a dificuldade que a gente tem, mesmo trabalhando, militando, ainda assim com dificuldade. Imagina se entra uma pessoa lá que não tem vontade de trabalhar, a coisa não acontece. Verdade, infelizmente. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai se despedindo. Eu agradeço de coração, imensamente, a presença de cada um de vocês, que a gente possa continuar nessa luta juntos. Disse de novo, Sheila, depois se quiser fazer de novo o convite para que eles participem do fórum, inclusive, mas de diversas outras atividades que a gente faz. A gente citou aqui várias pessoas que trabalham com isso e que estão convidando para os movimentos, para os coletivos, para os eventos, que a gente participe cada vez mais e que possa realmente fazer acontecer e que todos tenham as mesmas oportunidades e que todos sejam felizes, que é isso que a gente quer, né? Então fica aqui o meu boa noite a todos e eu encerro minha participação por aqui, Sheila, deixo com você para as palavras finais. Muito obrigado, viu, pessoal? Não, é isso mesmo, viu, gente? Boa noite por tantas presenças maravilhosas, preciosas, inclusivas, né? Mas não deixa parar em você, não deixa parar em você. Gente, ensina teu vizinho, ensina teu amigo, teu chefe, teu subordinado, teu colega de trabalho, sabe? Mostra para eles como que é bacana, como é satisfatório a gente não criar barreiras, né? Se você achar que dá muito trabalho incluir, pelo menos não dá canseira, né? Então, assim, se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente vai tornar esse mundo mais justo, mais equitativo, mais inclusivo. Então, meu recado sempre é esse, não desista, né? Seja um multiplicador da diversidade, faça a sua parte e sigamos na gratidão. Pessoal, bom, Martine, Nayara, outras pessoas que entraram, infelizmente entraram agora, a gente já está acabando. Então, um beijo a todos, muito boa noite, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado. Ó, pode me ligar e mandar e-mail, viu, gente? Isso mesmo. Vamos desligar, Sheila? Posso interromper? Fica à vontade. Derrube-me. Muito boa noite, gente. Muito obrigado de novo.